O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que hoje está comemorando mais de 20K! É isso aí que você está ouvindo, 20K, 20 cliques, 20 visualizações, 20 views, 20 mil acessos. Galera, é muita coisa, né? Nós jamais esperávamos por isso. Estamos muito contentes pela parceria de vocês, muito agradecidos pela parceria de todos vocês que têm estado conosco durante esse tempo aí. Gente, então é isso aí. Hoje nós temos um episódio muito legal. Nós vamos falar de um caso que foi até pedido para nós ali no Instagram, tá? Que é o caso do menino Janiel. É isso aí. Então nós vamos analisar hoje, vamos conversar, né? Analisar, quem somos nós para analisar alguma coisa? Nós vamos conversar sobre o caso Janiel. Tá bom? Então vamos começar aqui agora. Nós temos aí o Evandrão, que vai trazer o seu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sei lá o que ele vai falar hoje, já que o Dudu aí sempre, né, dá uma mexida. Bom, não sei como é que tá. Vai lá, Evandrão, manda o teu abraço. Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, galera. Hoje vamos falar de um caso bastante contundente, aí, bastante famoso, inclusive, né? É o caso Janiel. E esperamos então fazer uma análise completa, esperamos que ninguém fique bravo comigo com o que eu vou falar, mas enfim, é isso aí. Valeu, Cleitão. É isso aí, é isso aí. Vamos continuar então agora, chega junto, Dudu. Eu vou com você agora. Vamos lá, galerinha, o negócio é o seguinte, aquele forte abraço para quem está escutando a gente, pra galera que não acreditava, e essa galera é a gente mesmo. Chegamos a 20 mil. Chegamos a 20 mil, é uma felicidade só saber que a galera tá curtindo a gente aí, que tá seguindo, tá compartilhando os nossos podcasts, a gente tá falando aqui bastante aqui, e hoje temos um caso clássico daquilo que a gente chama de estagiário, né? Hoje temos um estagiário aqui, literalmente no caso Janiel, estágio da ufologia, mais um estagiário. Isso aí tava ruim, né? Vamos ver o que está rolando lá, vamos ver o que aconteceu. O caso Janiel, vamos lá então, né? Vamos a essa casuística que é muito importante. A outra coisa, você que está ouvindo a gente, eu queria dizer, ó, nós estamos agora no Twitter, é isso aí, fizemos um Twitter lá, né? Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então segue a gente lá no Twitter, sabe? Retweete nossas coisas lá, né? Mostre para um amigo seu, um amiguinho, uma amiguinha que gosta de ufologia, né? Compartilhe lá e vamos ver onde é que vai dar isso tudo aí. Vamos lá então, gente. Caso Janiel. O lugar é Itarema, no Ceará. É uma área ali muito próxima também não, né? Mas está ali próximo à famosa área Q. O Ceará, que é uma área, né, que vai apresentar, que é uma região que vai apresentar também bastante incidência do fenômeno OVNI. Tá? Então a cidade é Itarema. Onde Janiel morava era um pouco distante da cidade, era uma zona bem rural, da zona rural, ok? Mas o seguinte, Itarema é uma cidade que tem esse nome dado pelos indígenas. Sabe o que significa Itarema? Pedra de cheiro. Segundo a tradição, os indígenas viam uma pedra, uma rocha, em formato de obelisco, que aparecia e sumia conforme a altura da maré. Isso é muito interessante. Pode trazer, né, pode nos mostrar o resquício de prováveis interações entre aquelas nações indígenas e o fenômeno desconhecido. Então, isso é bem interessante, tá bom? E diziam que aquele obelisco, que aquela pedra, que aquela rocha, tinha um cheiro muito agradável, tá? Ela exalava um aroma muito agradável. Você que está me ouvindo aí, você conhece a área Q. E você sabe que é muito comum também os aromas naquela região
estarem comparados ao fenômeno OVNI. É isso aí, é muito comum essa comparação. Tá? Então, uma coisa bem interessante, né? Itarema, Pedra de Cheio. Mas era ali que eles moravam? Não, eles moravam numa área, né, chamada Córrego Salgado, que é distante da cidade, cerca de 25 quilômetros. Ah, então era um lugar bem isolado mesmo, eles estavam lá numa área bem isolada e não tinham muito contato. O menino Janiel na época tinha cerca de 6 anos de idade. Gente, 6 anos de idade. Ele não estudava, não frequentava a escola e também não tinha televisão em casa. Eles viviam, né, em uma área rural, típica área rural do sertão nordestino, tá? Do lado do Ceará. Então vamos embora então. Nesse período, ok? Nesse período em que ocorreu todo esse processo, aí nós vamos dar uma olhada mais na frente quanto a isso, né? A ideia é que tenha sido mais ou menos 2 de novembro, ok? De 2012, a casuística vai trazer isso aí. O que teria acontecido? Né? Anterior a isso, várias pessoas vão relatar que viram luzes nos céus. Então tem vários relatos, né? Antes do grande relato lá do Janiel, várias pessoas vão relatar que viram luzes no céu. E nesse dia, né, no dia 2 de novembro, Janiel vai estar ali com seu irmão Gilmário, José Felipe, seu primo, vão estar brincando, porque, gente, são crianças que são criadas de uma forma diferente de que nós estamos acostumados hoje em dia. São crianças, né, raízes, se podemos assim dizer. Então estavam lá brincando, estavam lá no meio do mato, que negócio todo, não sei o que, vai, corre, sobe, desce. Quando de repente eles começaram a ver uma luz, essa luz, segundo o Janiel, era uma luz meio que amarelada, aquela cor de âmbar, né? E aí esse objeto pousou, então ele disse que ele viu ela no céu, aquele negócio todo, de repente ela estava perto deles. E quando eles viram essa luz, esse objeto, ele acabou quase que pousando, ele não pousou, ele ficou a poucos metros do solo ali, tá? E se mostrando uma nave. As crianças, quando viram aquilo, gente, ficaram assustadas. Imagina, né? Marmanjo, quando vê uma luz ou quando vê uma nave, né, só falta morrer. Agora imagina você uma criança, né, uma criança que não está acostumado com nada disso que nós temos. Hoje nós temos uma enxurrada de informação. Então você tem aí, ó, podcast, por exemplo, que você está ouvindo falar sobre isso. Tem vários podcasts que falam sobre ufologia. Tem a televisão, né, tem a internet que traz muita coisa, muita informação. Essas crianças não tinham isso, então elas não tinham esse preparo. Então elas estão ali de frente do desconhecido. Se você fizer uma pesquisinha rápida no YouTube, tem algumas entrevistas do garoto Janiel e você vê, primeiro, a simplicidade dele e, segundo, né, como ele descreve esse contato que ele vai ter. É um negócio impressionante, porque você vê que ele realmente ele procura palavras dele, procura coisas do seu dia a dia para descrever esse contato, descrever o fenômeno. Isso é muito interessante, traz muita originalidade a esse caso. Então vamos lá, e aquela nave ela fica ali a poucos metros do solo e de repente Janiel e seus primos, o seu primo e o seu irmão, vão observar 2 seres saindo daquela nave. São 2 seres que vão sair, um ser vai se aproximar mais dele, o outro vai ficar, né, atrás dele, meio que fazendo uma segurança, meio que olhando o perímetro. É muito interessante a descrição que ele dá desses seres. Ele vai colocar esses seres como a estatura comum, parecido com seres humanos, meio humanoides. Vai dizer que tem orelhas compridas, os olhos grandes, né, e ele faz até o sinal ele, com as mãos, né, ele tenta mostrar ali como é que eram os olhos deles, tá? Brancos, carecas, ele vai falar que não tinha pelo, e estatura comum, e ele fala que eram meio corpulentos. Isso é bem interessante também. Então ele vai descrever esses seres dessa forma, e ele vai dizer o seguinte: esse primeiro ser chega próximo a ele, né, e eles estão ouvindo, ele, o primo e o irmão, estão ouvindo, tá, um barulho que ele vai descrever como barulho de chuva. É um barulho de chuva, mas quem já viu, quem já presenciou alguma nave próxima,
sabe que é um barulho muito parecido com o zunido de abelhas, tá? Se você está fazendo uma vigília ufológica e de repente ouvir barulhos de abelha, aquele zumbido de abelha, pode se preparar, amiguinho. Se você tem nervos de aço, fique. Se você não tem, entre no seu carro e vai embora que o bicho vai pegar. E Janiel vai ouvir esse barulho, vai ouvir esse zumbido, e o que ele vai fazer então? Ele, a partir daquele momento, ele tenta fugir, ele e os amiguinhos ali, o irmão e o primo. Não vão conseguir, tá? Esse ser vai chegar próximo a ele, né? As crianças tentam apartar Janiel, tentam tirar Janiel, esses seres não deixam. Esse ser que chega próximo a ele, gente, ele começa a palpar Janiel, como se fosse um exame. Então ele chega ali próximo ao Janiel e começa, né, a ver ali aquele negócio todo. Ele fica com medo, imagine você, né? Porque ele vai descrever que o ser é daquele jeito e ele vai falar que o ser tem mãos, né, com dedos espalhados, ele fala mais ou menos assim, né? É óbvio, porque o Janiel não tem, né, um cabedal de conhecimento para destilar aí uma descrição mais elaborada. O que significa mais ou menos isso? Que aquele ser tinha aquela mão típica com dedos longos, né, poucos dedos na mão, e Janiel vai falar que ele tinha unhas como esporão de galinha, esporão de galo. Veja que interessante, como se ele tivesse unhas grandes, como garras na mão. E aí Janiel fala que ele está ali, né, tá fazendo esse exame nele, e de repente, o que vai ocorrer? De repente, esse ser tira como se fosse da boca, Janiel fala que é algo como parecia um canivete, né? Provavelmente ali é algo muito mais próximo de um bisturi do que qualquer outra coisa, levanta a sua axila, enfia aquele negócio embaixo do seu braço, nas suas axilas, e aí vai retirar um fluido, né? Então Janiel fala, e ele não sente nada, isso é muito impressionante. Todo esse movimento, né? Todo esse exame, todo esse processo, e Janiel não sente nada, não sente dor em momento algum. Tá bom, gente? E aí o que vai acontecer? Esse ser vai lá, mexe ali, tira ali, extrai um líquido, e aí tem muita coisa para a gente discutir sobre isso ainda mais lá na frente, né? E faz o quê? Deixa ele de lado, ó, legal, tudo bem, né? Agora, né, não fala nada, não tem mensagem alguma, mesmo se tivesse, muito complicado para Janiel passar, porque se você ouvir a entrevista dele, você vai ver que ele é bem simplório, principalmente quando ele está contando. Gente, é uma criança de 6 anos. E não é uma criança de 6 anos que tem um tablet, tem um celular, que fica o dia inteiro vendo televisão. É outra compreensão do mundo, tá? É outra compreensão de mundo. Então nós vamos ver Janiel, ele tentando explicar e tentando falar, né? Mas então assim, mesmo se tivesse uma mensagem, dificilmente Janiel passaria algo, porque foi algo muito traumatizante para ele. A gente percebe na entrevista dele que ele fica muito traumatizado com isso, tá? O que vai acontecer então? Eles estão meio que sozinhos ali, né? Depois os adultos chegam, ele vai mostrar aquilo, imagina, bate o desespero, levam ele para o hospital, aquela marca embaixo da axila se mostra uma incisão profunda, tá? E com uma espuma em volta. Gente, é muito interessante, você pode falar, mas o Janiel se machucou. É óbvio que ele se machucou, ele tem uma incisão embaixo da axila muito profunda. Mas o que acontece? Esse menino não sentiu dor em momento algum. Não sentiu dor em momento algum, gente. E eu não sei se alguém aqui já teve algum ferimento, né, embaixo do braço, corte principalmente. Cara, o negócio arde. Arde. Que não é brincadeira, porque tem muitas terminações nervosas e glândulas sudoríparas. Quem vai poder falar melhor sou eu, Evandro, depois, que é a especialidade dele. Então é um momento, é um lugar muito delicado. Tá? Vai ser levado ao médico, os médicos realmente não vão conseguir identificar que tipo de ferimento é aquele, o que causou aquele ferimento. Tá? E aquele ferimento, gente, ele vai cicatrizar de buenas, de boa. O ufólogo que fez essa investigação, ele vai chegar lá dias depois e vai encontrar o menino Janiel brincando ali, tranquilo, celerepe, né? Como se nada tivesse acontecido. Então é uma cicatrização rápida, acelerada e o melhor, gente, sem dor alguma. Tá? Janiel então vai dar a sua entrevista, vai ser procurado, muita gente vai atrás desse garoto, né, e tentando entender o que aconteceu.
Há algumas controvérsias no que diz respeito a esse caso, mas não deixa de ser um caso extremamente importante, um caso extremamente intrigante, né, quando nós falamos de casuística ufológica brasileira. Tá bom, gente? É um negócio assim excepcional. É um caso que show de bola, não tem outra coisa a dizer. É um caso show de bola. Vamos lá então, vamos começar então a nossa discussão. Eu vou trazer agora o Dudu. Dudu, vamos lá, Dudu. Você que sempre tem muita coisa para falar, né? Vem até nós com a sua perspectiva do caso Janiel. Bom, esse caso traz algumas coisas que me lembram a escola Ariel, que a gente falou esse tempo atrás, justamente pelo fato de serem crianças que viram, né? É lógico, a escola Ariel teve um número muito maior de crianças, mas esse aqui é interessante porque, por exemplo, o João Felipe, E também né, porque Ariel rima com Janiel. também tem a lembrança por causa do Nossa, gente, o Evandro com as suas piadas sempre inteligentes. piada Né? de tiozão. Não, não, piada é isso. A gente faz o que pode. É a piada do nível pra ver ou pra comer? Eu lembro, quando eu trabalhava de garçom, eu servia salpicão para as pessoas. E aí você imagina que era esse tipo de piada que eu tinha que escutar. Mas eu não vou fazer essa piada aqui não. Mas eu estava falando que o primo, né, do Janiel, ele disse que era verdade, né? Eram dois homens que desceram de um disco, pegaram ele e cortaram o corpo dele. E ele supostamente teria visto tudo isso de cima de um cajueiro, né? O pai do Janiel confirma também o fato do menino não saber, não ter estudado nada, que eles não tinham acesso à televisão e tal. Mas eu confesso, Cleiton, que assim, eu assisti não vou dizer entrevista, mas enfim, o relato do Janiel, falado por ele. É um menino que é muito esperto, sabe? É um garoto que, apesar de não ter essa instrução na época, instrução formal e tudo mais, é um garoto muito esperto, ele se comunica muito bem, ele fala muito, muito bonitinho, assim. O garoto, ele, dentro do vocabulário dele, é muito, muito interessante, assim, até. O cidadão, ele muitas vezes não tem palavra para descrever aquilo que ele está vendo, e isso aí é independente, porque é uma tecnologia que você não conhece. Então não queremos dizer do fato dele não estudar, dele ser um menino desprovido de inteligência. São duas coisas totalmente diferentes. Sim. O senhor, como educador, deve saber claro. as múltiplas inteligências, né? Vamos lá. E é legal que ele faz analogia justamente com aquilo que ele tem em acesso, né? Porque quando ele descreve lá os homens, ele diz que tinham garras como de pé de galinha, né? E aí ele vai descrever e vai utilizar aquilo que ele tem de conhecimento. Ele fala lá da nave, que eram 2 discos e tal, não sei o quê. E as luzes, ele fez a comparação com a ambulância, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, por mais que ela seja humilde ou que não tenha um conhecimento científico, enfim, formal possível, ela vai buscar as informações daquilo que ela tem. Então, vários contatados que a gente tem ali, que a gente vê relatos e tal, eles buscam as informações em cima daquilo que eles têm de conhecimento. O que não descredencia, e como bem disse o Cleiton, que não quer dizer que o menino não seja inteligente. E eu mesmo achei o garoto fantástico. Com 6 anos de idade, meu amigo, eu não falava nem a metade daquilo ali que o moleque falou. Ele realmente é um menino bem inteligente mesmo, muito esperto. Verdade mesmo. Então isso aí é para nós vermos aí, né, o desdobramento desse caso. O Janiel, ele vai trazer à luz aquilo que ele viveu e a sua experiência, né? Agora vamos chamar o Evandro. Evandrão, chega junto aí. É isso aí, o Janiel realmente ele parece articular bastante os conhecimentos que ele tem, né? Apesar de talvez não ter um vocabulário tão vasto, eu não diria tão vasto, eu diria menos técnico, talvez. E ele consegue, mas ainda assim ele consegue, com base nisso, fazer uma boa articulação para a descrição, né, do que ele quer contar. E, claro, né, cara, o fato dele ter 6 anos, igual o Dudu falou, cara, eu com 6 anos eu acho que eu não falava nem com os meus tios. Cara, com 6 anos, sei lá, eu era um demônio, tá ligado? Não, isso com certeza. Agora, assim, não falava muito porque também estava se escondendo de alguma coisa que aprontou, né? Agora, a articulação, assim, é complicado mesmo. Estava escondido no abacateiro, alguma coisa assim, porque já tinha quebrado alguma coisa. Mas, enfim, né, cara, quanto ao caso, tem várias coisas interessantes aqui que eu não sei nem por onde eu começo, mas, enfim.
Você tem ali, eles dizem, né, então ele não foi para a escola, etc. Mas se você for ali para a região, cara, tem algumas coisas que eu li ali que dizem que quase 70% do pessoal tem relatos de algum fenômeno estranho relacionados ao fenômeno UFO, né? Você vê que o próprio pai e avô dele, né, já foram supostamente atacados por alienígenas. Ou seja, não é de forma nenhuma um assunto total estranho à família toda, e o Janiel incluso. Isso aí é muito legal. Eu ia trazer essa inquietação para nós discutirmos aqui, que é a questão da incidência na região, cara. Que não é uma coisa que você vai falar também que é assim, não, isso aí é loucura do... Meu, tem muita incidência ali, cara. É um hotspot, literalmente. Não, nós já falamos sobre casos desta região, próximos dessa região aqui. Você vê como é realmente incidente ali, né? Essa questão que vocês comentam bastante, né, dos hotspots, né? A gente tentou tirar alguma coisa do Arthur também sobre isso aí. Bom, mas enfim, né? Então, só para dizer, né, pontuar que não era necessariamente um assunto novo para o Janiel, né? Nossa, nunca vi falar desse tipo de coisa. Outra coisa, o relato do Janiel, se você, e ele tem bem disponível assim, em várias plataformas ali no YouTube, por exemplo, você vai ver então que ele tenta contar a história dele. Algumas coisas ali me chamaram a atenção, né? Como por exemplo o fato dele ficar distante, a posição dos olhos dele me estranha um pouco em alguns momentos, né? Em muitos momentos ele evita mostrar as mãos, então tem todas essas coisas, mas várias coisas também parecem que, ou pelo menos me indicam que algo aconteceu, né? Até porque na maioria das vezes ele realmente tem posições de olhos de quem não está pensando, mas sim lembrando do fato. Ou seja, se aquilo não aconteceu exatamente como ele conta, aparentemente uma parte disso aconteceu, certo? A minha conclusão aí pessoal, né, gente, de linguagem corporal, analisando a linguagem corporal do menino, é que ele está contando ali algumas verdades, certo? Ou até possivelmente totalmente verdade, sendo esses outros movimentos explicados por outros fatores, como por exemplo o próprio nervosismo, né? Isso talvez explique, por exemplo, a não aproximação, o fato dele ficar com as mãos, às vezes, por bastante tempo atrás da cabeça, e enfim, né? Então, assim, quanto ao relato, eu tenho que ele não está mentindo, não. Essa é uma opinião pessoal minha. Ou pelo menos está contando parte da verdade. Agora vamos à questão ali, cara, dos ferimentos, né? Que talvez possa falar um pouquinho mais sobre isso. Ele tem várias marcas de abrasão, e para quem não sabe, pessoal, na linguagem técnica, a abrasão é um termo que você usa quando você tem ferimentos na pele, como arranhados e coisa, mas a pele não chega necessariamente a romper, certo? Ou o rompimento é bastante superficial. Diferente, por exemplo, de um corte que ele vai ter então aí debaixo da axila. Esse realmente é bastante severo, né? Os cortes, gente, são bastante condizentes, na minha opinião, né, fazendo uma análise rápida ali, embora a gente não tenha, né, eu gostaria de ter umas imagens melhores para fazer, porque as imagens que eu tenho acesso, elas não têm muita qualidade para mim poder bater um martelo ou fazer uma análise um pouquinho mais efetiva. Mas elas são bastante contundentes, assim, com queda, tá? Por exemplo, queda de árvore ou de arame, né, onde isso pode ter acontecido. Mas, claro, também pode ser contundente de uma luta, mas uma luta longa, né? Então isso corrobora, inclusive, com o que os primos dizem, né? Que o Janiel tenta se debater, ele tenta escapar de toda forma, né? Então isso talvez explicaria, porque se você analisar os rastros, ou os abrasões, ou os arranhões, você tem eles em vários sentidos. Então aquilo ali indica que o Janiel ele passou por vamos dizer, várias posições do corpo dele em relação ao corpo do seu agressor. Esse agressor, né, do caso ali, seria o alien ali que ele descreve, certo? Então tem essa questão. Tem uma marca que parece realmente uma garra, inclusive próximo da axila, né? Mas que não dá para concluir de onde vem aquilo ali, né? Na verdade, para mim ela vem mais de um ataque que ela vem de um sentido diagonal em direção, como é que eu vou explicar? Em direção da cintura, em direção indo para o ombro dele, né? Ou seja, um ataque subindo.
que poderia causar aquele ferimento ali em vários graus, né? Porque a pele dobraria e aí ficaria mais ou menos daquela forma ali. Boa, deixa eu só te Pode dizer, dizer. Tudo bem, só pode fazer dar uma implementada aqui. O que acontece, cara? Por que o Janiel tem muitas marcas no corpo? Isso pode se explicar por causa da região onde ele vive. Tá? O Janiel vive na Caatinga. Pô, cara, lá é complicado. Então o que rola, cara? A Caatinga é o seguinte, são 10 meses sem chuva. De 10 a 11 meses, o período de seca, de estiagem, né? Em alguns lugares não chove. Assim, em alguns lugares passa mais de 12 meses. E qual que é o lance, gente, da Caatinga? A Caatinga é um bioma estritamente brasileiro, né? Só existe aqui. E o lance dela, o que encanta na Caatinga é o seguinte: durante esse tempo de seca, de estiagem, ela literalmente hiberna, cara. Se dá para dar um nome a isso, né? Que não seja técnico, para que você entenda, ela literalmente hiberna. Perde folhas, tá? Aparecem espinhos, né? E ela fica ali. Você olha ali, é um monte de galho retorcido, cheio de espinho, as chamadas xerófilas. Mas o que acontece? No período curto de chuva, ela floresce novamente. Então voltam as folhas, ela fica frondosa, ela aquele negócio naquele período curto de chuva. Então, por estar ali brincando diariamente naquela região, com certeza várias marcas que ele tem no corpo é da vegetação do local ali onde aquelas crianças estavam brincando. Só para fazer um adendo aí. Boa, Cleiton. Nem todas as marcas que ele mostra no corpo tem que ser necessariamente desse ataque. Então, algumas, inclusive, são bem evidentes de espinhos mesmo, né? Que são, por exemplo, aqueles pontos menores e semi-ovalados, né? Que indicam bastante penetração, né? Como corpos pontiagudos, como espinhos. E realmente, cara, quando eu lembro da Caatinga, uma coisa que me vem na cabeça é como que aqueles grupos de cangaceiros conseguiam atravessar aquilo. Né? E o gibão, né, cara? Porque dizem que eles se escondiam lá porque os policiais não iam atrás. Eu consigo entender completamente porque os policiais não iam atrás. Né? O que eu não consigo entender é como eles conseguiam penetrar. Né? Então, assim, não vamos se estender muito nisso, mas é uma região maravilhosa, muita coisa para falar sobre esse bioma como um todo, tá? E sobre a região ali, que é um hotspot, né? Isso que eu estou dizendo só relacionado ao fenômeno UFO. Mas, enfim, quanto à área do corte, como o Cleiton já adiantou, lá você tem bastante glândula sudorípara, por exemplo, mas não seria também uma altíssima concentração, né? Mas ali também existem algumas glândulas e também linfonodos, certo? Que é basicamente o que dá o nosso sistema imunitário. Então, se você quisesse coletar essas glândulas para alguma coisa, seria... aqui na Terra a gente não tem muito por que fazer esse tipo de exame nesse local, né? Até porque, como o Cleiton já descreveu também, é uma região extremamente dolorida, está bastante enervada, é uma região perigosa porque, né, as artérias e veias principais dos membros acabam passando por essa região. E isso que é o interessante, cara, ele não sentia dor. Exato, imagina, velho, um negócio desse. Já vou chegar lá. Também bastante interessante. Então, quando essa região bastante enervada, bastante perigosa, e também é uma região de linfonodos. Se eu quisesse coletar linfonodos de uma cobaia, essa talvez seria a região que eu buscaria, certo? Os maiores linfonodos, um dos maiores linfonodos do nosso corpo humano, está justamente naquela região. E a incisão, né, foi relatado como 3 dedos de profundidade, ou seja, foi bem mais agressivo do que dá para ver pela cicatriz. Né? Embora, né, ele foi para o médico, levou ponto. Essa questão também é interessante porque não sangrava. Nossa, aí eu vou te dizer o seguinte, é uma espuma, gente, né, cara? Essa da espuma já é uma outra coisa, mas eu vou voltar um pouquinho nessa questão da dor. Porque o que acontece, gente? Você está numa luta corporal, né? Então você tem um hormônio específico para isso que é chamado adrenalina. Então a adrenalina é um hormônio de luta ou fuga. E a adrenalina tem vários efeitos, inclusive efeitos antagônicos, quer dizer, efeitos contrários conforme a célula. Só para dar um exemplo, por exemplo, na musculatura do olho ela dilata, enquanto que na pele, por exemplo, ela contrai. E um dos efeitos dela é justamente contrair os vasos, porque esse hormônio está direcionado para luta ou fuga. Então, quer dizer, ou você vai correr, o que você pode se cortar no caminho, né, se bater, etc, ou você vai lutar. De qualquer forma, você tem uma probabilidade alta de ter 2 coisas, dor e ferimentos. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai ter uma restrição dos vasos da pele, ou próximos, né, superficiais, e uma dilatação dos internos. Para quê?
internamente para que o sangue flua mais rapidamente para os seus órgãos, principalmente musculatura, mas que ele saia da pele, e isso evita sangramento. Então, quem já teve um ferimento talvez tenha percebido isso, né? Você tem um ferimento, ele tem um corte, ele parece um arranhado, e aí quando você descansa, quando você se acalma, ele começa a sangrar. Então isso pode acontecer sim. Agora, claro, não é uma coisa que aconteceria com um ferimento tão profundo como aquele da axila, por exemplo. Pode acontecer, a gente tem fenômenos médicos onde a gente vê ferimentos extremamente profundos, tá? Por exemplo, um homem que ele foi perfurado com a baioneta e, segundo relatos, não houve praticamente sangramento na hora, certo? Pelo menos enquanto ele estava em luta corporal. Então, assim, é raríssimo, mas existem casos onde isso acontece. Então, pode falar. Por isso que algumas pessoas relatam que às vezes sofreu ou um acidente de carro, não agora um acidente fatal, mas um acidente de carro, ou teve uma batida, ou brigou com alguém e tal, não sei o que, na hora da adrenalina, na hora da emoção e tal, não sei o que, o cara nem sente a dor, o cara não sente nada, não vê o sangramento e tal, e a galera, todo mundo já preocupado com o cara, e quando o cara para, calma, que aí vem a dor, que vem... Perfeitamente. Da adrenalina, então. Perfeitamente. Então, mas aí que tá. O lance é o seguinte, essa dor ela, na hora ela não aparece. Na hora não aparece, mas depois cara, ela tem que aparecer. Depois começa a latejar. Depois o bicho fica. E o lance. A gente tem casos muito fenomenais. Não tem isso. Esse é o negócio. Ou o moleque realmente. Aquele pai, por exemplo, no zoológico, esse caso não é tão recente, mas ele ficou bem famoso, né? O pai derrubou, sem querer, né? Óbvio. Espero que tenha sido sem querer. Derrubou o filho dentro de uma jaula de jacaré. Só que assim, aqueles alligators americanos, cara, o bicho tem 5 metros de tamanho. Aí o que aconteceu? O pai nem pensou, porque uma outra coisa da adrenalina é também cortar o raciocínio lógico. Você também não tem que fazer conta, equação matemática enquanto está correndo ou lutando, né? Concorda comigo? Então, no caso, ele nem pensou, ele pula atrás e ele pega o jacaré como? Ele pega o jacaré a soco. É até assim, parcialmente engraçado, porque parece que ele está brigando com uma pessoa, só que é um jacaré. E ele começa a dar soco e ele quebra a mandíbula do jacaré. Só que aí ele pega o filho, leva e no hospital ele descobre que tinha quebrado todos os ossos da mão. Praticamente todos os ossos da mão ele tinha quebrado. Né? Não sei algumas falanges. E ele não sentiu. Então você tem esses fenômenos. Só que obviamente que assim que ele entrega o filho, que a adrenalina baixa, né? Aí começa os outros, ele desmaia. Né? Porque de tanta dor que ele estava, provavelmente, que ele estava sentindo. Então é o que o Cleito acabou de dizer. Você tem esse fenômeno momentâneo, eu estou falando isso mais para o pessoal que sabe disso, já está dizendo, então é mentira porque ele pode não ter sangrado devido à adrenalina. Cara, até pode, mas o Cleito lembrou de um ponto super interessante. Essa dor ela tem que voltar. E no caso de Janiel, ela não volta. Cara, e ela volta. Não no Janiel, né? Mas ela volta. Eu já tive vários machucados assim, várias vezes, já me lesionei assim, e cara, e volta. E volta parece que pior, né? Evandro, deixa eu só que te interromper, mas não te interromper para ti, mas não, estamos acrescentando aqui. Então, interromper para que você acrescente para quem está ouvindo a gente, né? Tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente e aí não tem essa linguagem técnica, né, cara, esse conhecimento. O que seriam, Evandro, os linfonodos que se encontram ali naquela região de axilas? Cara, bem a grosso modo, os linfonodos são basicamente vamos dizer, órgãos, né, do corpo humano que eles servem para algumas coisas, como por exemplo produzir os nossos glóbulos brancos. Então os glóbulos brancos são as células que nos defendem, né, contra doenças, invasões ou até corpos estranhos, né, e eles são produzidos em vários locais do corpo, mas inclusive os linfonodos. Inclusive, quando você tem qualquer corte, etc., ou mesmo infecções, o corpo de alguma forma tenta levar esses invasores até os linfonodos onde eles podem ser atacados. Comparando, vamos dizer, o glóbulo branco a um policial, né, o corpo humano sendo uma cidade, e o glóbulo branco sendo um policial, que então patrulha, expulsa, né, e defende um soldado, então a gente pode dizer que os linfonodos eles seriam basicamente a academia, vamos dizer, o quartel militar, a academia onde eles são treinados. Então eles podem, não, claro que não todos, mas uma boa parte deles podem nascer assim e são as principais áreas de combate à infecção. Tanto é que às vezes quando você tem um machucado na perna, você vai sentir depois de algumas semanas dor na virilha, porque os linfonodos da virilha eles acabam inchando um pouco. E a mesma coisa quando tem no braço ou na mão, você pode sentir uma dor para mexer o ombro, que na verdade talvez são os linfonodos que estão um pouquinho inchados e pegando em nervos ali na região. Seria aquele popular chamado de íngua, né? Perfeitamente, cara, é isso aí. Então, é isso mesmo. Essa aí é pra galera que está nos ouvindo e de repente, né, não se situou aí.
tá? É aquela popular íngua, né, que algumas pessoas têm. Perfeitamente, é isso aí. Vamos lá então, Evandrão. Bom, então a gente falou da questão da dor, da questão do possível sangramento, né, que é bastante estranho, e essa questão da espuma, né, assim, por que um ferimento ele vai espumar, né? Claro, gente, o sangramento ele pode acabar aí ficando um pouquinho, ele pode até ficar esbranquiçado e parecer um pouco uma espuma. Quem já teve um ferimento muito grande talvez tenha visto esse fenômeno, mas assim, não confunde, assim, pelo menos assim, os que eu tenho experiência, não confunde tão facilmente como espuma. Como a gente falou, o Cleiton falou bem. Então essas pessoas, elas têm um conhecimento técnico? Não, mas de forma nenhuma são incautos. Né? Assim, você vê ali que tanto o Janiel quanto o avô dele, o pai, né, articulam bem, né, as formas de conhecimento que eles possuem. Eu acho que não iria confundir, mas sério, tudo bem, se você conhece, né, você já viu e você sabe que o sangue, quando sai, ele pode parecer uma espuma, principalmente na superfície, esse pode parecer não é, pra mim, pelo menos, né, não parece tanto assim, até porque fica muito avermelhado. Mas, ok, só que isso não ia confundir, né, ainda mais pela quantidade, penso eu, a família inteira, né? Então tem essa questão. E segundo os relatos, isso aí me parecia uma espécie de cicatrizante, né? Até... Que fora colocado, né? Não que isso brotou do machucado, isso, da incisão, mas algo que fora colocado, como de repente ali um anti-inflamatório, um antibiótico, né? Alguma coisa assim nessa perspectiva, assim, mais ou menos. E crianças realmente, a gente regeneram muito rápido. Quem tem criança em casa sabe, elas se machucam assim e você pensa, pô, vai ficar a cicatriz aí e depois de uma semana, mais ou menos, não tem, às vezes, nem a marca mais direito, né? Só que o ferimento ali foi muito profundo, cara. Segundo eles contam, ainda foi pior ainda. E ele cicatrizou em 3 dias. Né? Então, assim, tem fenômenos médicos onde isso acontece? Já viu relatos sobre isso? Tá, já vi. Mas, cara, esse aí com certeza posa entre os mais impressionantes, se é que foi isso. Né? Então, assim, isso corrobora bastante com alguma coisa que os nossos amigos aí possam ter, então, aplicado sobre o ferimento. Embora, Cleitão, né, eu acho que a gente vai falar disso mais tarde, a gente tem claramente o caso de um estagiário aí que não sabia muito bem o que estava fazendo. Né? Porque, assim, você pegar, ainda que seja uma cobaia, né? Você pegar e picotear o menino. Claro que não chegou, fora esse corte da axila, não eram cortes mortais, nada disso. Mas caramba, velho, você deixar a cobaia se debater de tal forma, esse camarada não sabia muito bem o que estava fazendo. E então fica meio claro ali que o camarada estava meio que aprendendo ali a fazer o que teoricamente veio fazer, né? Outra coisa que me chama bastante atenção, Cleiton, é que os primos dele, assim, inclusive a nave e o próprio ataque é visto por algumas pessoas, né? E o primo dele e o irmão, né, no caso, não vão defender o camarada, velho. Vem tudo isso daí e não vão atrás, não atacam uma pedra, negócio. Eles dizem então que estão em cima do cajueiro, né? Cara, por que não desce e tal, né? Mas eles falam que tinha um vento, né? Mas esse vento é meio estranho, né? Porque parecia que segurava eles. E tudo bem, venta na região, mas não dessa forma. Não igual Cascavel, né? Não igual aqui, né? Que aqui leva a casa embora, leva telhado. Então, cara, desse lance aí, o que provavelmente aconteceu, né? Analisando assim, a situação em si, dá a impressão que é criado um campo de força, né? Trazendo para o nome aí mais popular, né? Um campo de força, uma redoma de proteção que vai isolar o Janiel e os 2 seres de quem está em volta, entendeu? E isso é muito comum em experiências de contato com esses seres. Quando eu falo nesse lance, né, do campo de força, não é tão assim mirabolante, né, ou marveliniana, né, cara? Não é algo assim, né, heróico, mas é uma sensação que você tem de que o tempo parou à sua volta, de que não tem nada em sua, é como se você literalmente... Como se fosse preso num sonho, né? Isso, como se você literalmente estivesse preso numa redoma de vidro, cara. Então é como se ali você estivesse em um lugar fora do espaço-tempo, tá? É basicamente isso, como se você tivesse sido pego
colocado fora do espaço-tempo e tudo tivesse girando à sua volta ali, acontecendo normalmente, e onde você está, o tempo parasse. Isso é impressionante. Quem não viu, olha gente, sexta-feira, dia 11/9, né, saiu a entrevista do Thiago Tiquete com a doutora Gilda Moura. Doutora Gilda Moura, cara, se você não conhece o trabalho dela, corre, vai comprar livro, vai ver. Meu, Gilda Moura, ela é só a maior especialista em abduções no Brasil e uma das maiores do mundo. Doutora Gilda Moura, que não é doutora por conta de Dom Pedro II, né? É doutora por título mesmo, tá? Então assim, cara, você vai ver que eu entendo o que você falou, eu entendo o que você falou. Não é decreto imperial. Já que nós somos. Fez doutorado, né? Bom, já que nós somos acadêmicos, temos que prezar pelo nosso lado, né? Tá Cada certo, um puxa a tá sardinha pro seu lado. Então, assim, ela, uma pessoa assim, gente, excepcional. Se você não conhece, volte lá e veja. Ela conta uma experiência dela e aí ela vai trazer essa questão do espaço-tempo. Meu, se você não viu essa entrevista, volte lá e veja. Tá bom? Então é como se criasse isso. Então eles vão ficar ali isolados e os meninos em volta, até tentando, mas, cara, contra a tecnologia desses caras, velho, não tem. Não tem o que dizer. Agora eu achei interessante o fato de ser ali mesmo, esse suposto ataque, ou enfim, esse estudo, vamos dizer assim, dos vamos chamar de alienígenas, enfim, de ser ali no local, porque na boa parte dos casos que a gente vê, o relato de abdução, ele pega, puxa lá para a nave deles, vamos ter uma conversa aqui, para de cá para lá. Talvez uma falha de equipamento, Dudu? Às vezes eles tinham um equipamento que era para talvez apagar a memória ou para que ninguém conseguisse ver aquilo. Pode ser, porque os caras já fizeram Nessa relação de espaço-tempo, onde você muda esse tempo ali, de repente, uma hipótese, né? Vamos colocar aqui como uma hipótese, que foi lá, puxou o moleque, fez o estudo do menino e já devolveu ali. E o primo dele, o irmão dele, viu aquilo quase como se fosse contínuo, mas que na verdade poderia ter sido desdobrado e tal. Talvez até preenchendo um pouquinho com as memórias próprias. É uma relação que pode ter acontecido, porque a gente vê aí relatos, até alguns muito famosos e tal, onde a pessoa, literalmente para ela, passou 30 minutos e que no final das contas acabou passando um tempo diferente na Terra. Isso é bem comum, ou às vezes um tempo maior, né, aqui, ou um tempo muito menor. Isso pode acontecer, essa relação de espaço-tempo, ela é muito comum em alguns relatos, né? E aí eu achei muito interessante porque supostamente tinha sido ali e não em outro local, mas de fato, de repente eles deram um jeito de dar uma apagada na cabeça do menino. E isso sem contar a confusão mental, cara. Porque imagina, é uma situação traumática. Caramba, é uma situação muito traumática. Porque assim, nós estamos falando, né, nós não estamos falando de luzes no céu. E não aí desmerecendo, né, ou querendo fazer chacota com quem viu luzes já. Eu já vi um monte, né, trocentas mil luzes no céu. Não é essa a ideia, fazer chacota. A ideia é que assim, a experiência de você ver um objeto em forma de luz, né, se deslocando, já te dá uma empolgação. Agora imagina você vê aquele objeto pousando, você vê alguém saindo daquele objeto. Cara, você vê a aparência daquela pessoa, que é totalmente diferente do que você está acostumado, né? E você traz tudo isso para uma criança de 6 anos. Então, só para a gente... imagina a confusão mental, o que mexeu na cabeça daquelas crianças dessa experiência. Então, isso aí também deve ser levado em consideração. Com certeza. Eu creio que tudo não passou de um erro, mas enfim. Então, é mais isso mesmo que eu ia comentar, né? Para quem gosta desse tipo de análise de ferimentos, etc., tem vários livros disponíveis ali. Então, inclusive, eu recomendo o livro do Sérgio Couto, né, que é um especialista também no assunto, ou outros livros de biologia forense também, né, que vocês podem achar facilmente. Então, é isso aí. Então, agora, né, nós vimos aí essa casuística, demos uma olhada em alguns fatores, né? Então, nós vimos ali o negócio espaço-tempo. Gente, vou repetir aqui para você, tá? Deem uma olhada, observem essa entrevista da doutora Gilda Moura, você vai ver que experiência espetacular que ela tem. Então, assim, nós vemos o caso Janiel,
né? Algo, cara, eu assim, vocês sabem que eu sou o grande believer do grupo, e esse caso, para mim, não é diferente. Tá? Esse caso houve sim uma interação muito grande, cara, uma interação física, né? Quanto aos detalhes, nós não vamos poder saber nunca mais outros detalhes sobre isso. Aí eu gostaria que o Dudu trouxesse aí essa informação. Por que nós não vamos poder mais saber detalhes? Por que não tem, né? Sobre esse caso? Mas é um caso que, gente, é muito interessante, é um caso maravilhoso da casuística brasileira, porque é uma criança de 6 anos que está relatando, e a riqueza de detalhes e a questão física, né, porque não fica só ali na palavra da criança, não. Tem o resquício, tem o residual físico desse contato. Isso aí é extremamente maravilhoso. E aí, por isso, agora você vê, você que acompanha a gente, aí você vê por que o Cleitão se revolta quando chega alguém e fala que não tem provas de interação alienígena, não tem prova onde. Então, o que preciso saber? O que se precisa para ser considerado uma prova? Né? É muito complicado isso. Isso não prova. Se essas evidências não provam, aí fica muito complicado. É porque eu não quero acreditar. Então é diferente. Se eu não quero acreditar, você pode... ninguém convence ninguém. É mais ou menos isso aí. Vamos lá, Dudu! Bom, a nota triste aqui, então de repente alguém que está escutando, vai escutar esse podcast aqui e vai procurar como é que está o Janiel hoje. Infelizmente o Janiel faleceu, né? Ele, com 16 anos de idade, teve um acidente aí com uma espingarda e acabou tomando um tiro, né, com esse acidente, e veio a falecer. Então, assim, novidades sobre o caso e tal, acaba não tendo mais, impossível, né? Eu fui pesquisar sobre como estaria o menino hoje e tal, e infelizmente acabei descobrindo aqui o seu falecimento. Que é uma pena, né? Porque assim, a gente gostaria tanto de saber mais, e também pela vida do garoto, né? Porque assim, eu não sei, é lógico, a gente não conheceu o menino e tal, mas não tem como você assistir a entrevista dele, se afeiçoar de alguma forma. E não sentir um carinho para aquele menino, porque é muito bonitinho, sabe? É o jeitinho dele falar, é um jeitinho muito bacana assim e tal. Aquele molequinho da década de 80, né? Coisa legal, assim, sabe? Gosta da natureza. Não tem como, né? E pra gente que é professor então, né, cara, a gente já tem um gosto natural por gostar da molecada e tal. Mas não é um piazinho, mó bonitinho daquele. Mas enfim, fica aqui a nota de tristeza aqui, de pesar. Porque foi um acidente, pelo que eu pude ver aqui, procurar nas pesquisas aqui. O que deixa a gente muito triste aqui. Bom, é isso aí, gente. Então aí, né, sentimentos aí pela perca, né, do Janiel, que era alguém especial, com certeza. Com aquilo que o Evandro falou, a família dele já tinha um contato, e aí isso também é estudado, essa questão da hereditariedade do contato, hereditariedade do fenômeno UFO, e ele tinha isso aí, infelizmente morreu cedo, morreu jovem demais, sem deixar, né, descendentes aí, aquele negócio todo. Aí o contato vai ter que pular uma geração aí. Bom, é isso aí então, Evandrão, vem conosco aí, traz suas considerações finais aí sobre o caso em si, né, cara? Qual a sua opinião, o que você acha? Você que é o Not Believer, vamos lá. Então, alguma coisa estranha ali aconteceu. Eu achei esse caso, Cleito, ótimo para estudo, certo? Assim, independente se você acredita ou não acredita, porque ele tem bastante dados físicos, dados práticos, muita imagem, né? Imagem em cores já, então é um caso assim, relativamente bem recente, e então ele te permite uma análise, um estudo bem legal. Então assim, independente se você acredita ou não, eu acho que é um caso que dá para você se aprofundar, né? Seja para contestá-lo ou seja para validá-lo, certo? Como sempre, não dá para bater o martelo, né? Mas eu achei um caso fantástico, e como o Dudu também diz, né? É um caso que mexe com duas coisas que eu acabei me afeiçoando um pouquinho aqui com o tempo, que é sobre estagiário, né? E sobre também crianças, né? Então
O Cleito sempre distraindo a gente aqui, né? Mas tudo bem, a gente segue. Então, só queria mandar, finalizando já, queria mandar de novo um abraço para todo o pessoal aí do Telegram, do Instagram, do Twitter, do YouTube, sei lá mais quantas plataformas a gente tem, já não dá mais conta de ver tudo isso daí, tá? Então, um abração, galera, brigadão. Pô, a gente tá com mais de 20 mil e cacetada já. Visualização, assim, cara, não esperava, assim, não tem nem palavras, sabe? Obrigado mesmo, gente. Fica então aí, né, a ideia desse caso, né, o que nós entendemos, né, o que nós pesquisamos sobre isso. Então aí o Evandro, ele falou, mas não falou se ele acredita ou não. Né? Ficou interessante, não ficou? Mas e aí, Evandrão? Cara, eu vou tender. Eu não acho que o Janiel está mentindo, como eu falei, mas eu vou tender a não acreditar nesse caso, certo? Eu acho assim, não necessariamente foi algo alienígena que aconteceu ali. Embora eu não estou desmerecendo o relato dessas pessoas, certo? Eu acho até que, inclusive, se fosse para dizer sobre o relato do Janiel, da linguagem corporal que eu analisei e vamos dizer assim, biologia forense dos ferimentos, eu diria que é consistente. Eu diria que ele tem um certo grau de consistência. Mas daí a você passar para um outro passo, acho que esse passo eu ainda não daria. Pelo menos não até agora, não até esse momento que a gente está finalizando o pod de hoje. Né? E foi legal você ter me trazido de volta, que eu esqueci de dizer. Mantenha a mente aberta. Bom, então é isso aí, né? Nós acabamos vendo aí a análise do Evandro, então, e aí a sua opinião, né? É muito difícil mesmo, né, gente? Porque são coisas que, assim, a prova cabal, a foto, o vídeo, não se tem desse caso. Mas isso não quer dizer que não tenha gente aí espalhado por esse mundão, tá, gente? Que não tenha foto nem vídeo, ok? É muito importante dizer isso aí também. Mas o seguinte, né, o caso Janiel é um caso clássico. Eu vou voltar a dizer, eu acredito piamente, né, nessa intervenção aí, e muito interessante. Gente, vamos lá, agora os abraços finais. Eu vou mandar um abração para a galera do Telegram, nem precisa dizer que não, né? Nem precisa falar nada. Então eu vou mandar um abração para a galera do Telegram, né? O pessoal, parceria, pensa num grupo, né, excepcional, cara. É muito orgulho de fazer parte daquele grupo com aquela galera. E eu vou mandar um abração então pro Leonardo Falcão, pro Cláudio Moraes, pro Wellington Cordeiro, pro Angel Fernandes, tá? O Marcos Marrom. Um abração para essa galera aí, fora os nossos queridos parceiros aí. Vamos falar de ufologia, o Guto, relatos flutuantes do Rony. Gente, você que está nos ouvindo aí, que tem um relato para passar, tem uma experiência, entre em contato com o Rony dos relatos flutuantes, cara, excepcional, uma qualidade, né, para lá de ótima do podcast do Rony. Esse, olha, é alto nível, alto padrão. Tá? Esse último podcast que ele colocou agora tá muito fera, velho. Muito bom, cara. Então você que está ouvindo a gente, se acha a gente legal, você vai ouvir o do Rony e você vai ver a diferença. Você vai falar, pô, achava os caras do Ufologia de Quintal legal, mas agora já que eles eram bons. Mas agora, quando você vê os caras profissionais de verdade, é igual o rapaz da Estrada Sobrenatural lá. Não, o Macho também, né, cara? Ele destrói a gente, né? Mas ele conta a causa como ninguém, né? O Macho é monstro. Outro podcast que estamos ouvindo aí, Relatos Flutuantes, gente. Né? O Estado da Sobrenatural do Márcio, cara, pensa também numa qualidade. Então você que está nos ouvindo achando que é legal isso aqui, vai lá e ouve dos caras que você vai ver o que é qualidade. Né? Então, assim, o pessoal, muita parceria, gente. Um abração para todo mundo que está nos ouvindo aí fora do Brasil. Né? No último episódio aí, eu falei aí vários idiomas aí, né, pra galera que tá lá fora. Falando nisso, eu vou mandar um abraço, vai aproveitar então, vou mandar um abraço pro Fábio de Portugal, que mandou uma mensagem esses dias pra gente no Instagram. E o cara, ele trabalha com afiação de facas e tal, não sei o que, ele mora em Portugal e ele era aqui de Santa Catarina.
Aí ele mandou uma mensagem lá, falou, pô, esse sotaque do Paraná não tem como, porque aqui, meu amigo, aqui você escuta sobre ufologia sem o sotaque carioca. Aqui sem o sotaque paulistano, aqui a gente fala leite quente. Aqui não manda porta mesmo. É isso aí. Eu não me encaixo nessa característica, mas estamos aqui, né? Estamos aqui, bom. vamos lá. Então, Bom, e aí, né, gente, dentro desse lance aí do pessoal que está lá fora, então tem muita gente ouvindo a gente lá fora, estamos em todos os continentes já. Muito obrigado mesmo pela parceria de vocês aí. Gente, nós temos públicos de todos os níveis, cara. Todos os níveis. Esse dia mandou uma mensagem pra gente ali, né? Uma cardiologista. Então, pô, cara, imagina, né, velho? A formação dela, a erudição dela e ouvir a gente. Eu fico assim, então tem muita tá gente, agradando, né, tem cara? muita gente inteligente aí ouvindo a tem gente. gente do país inteiro, cara, escutando a gente. Então assim, cara, só Olha, posso agradecer, velho. é muito legal mesmo. A galerinha curtindo ali e tal, não sei o que, e daí, pô, é mais Eu legal. tava falando, mano, aqui, eu trouxe uma biblioteca pra falar do caso hoje, ó. Tá, o pessoal aqui tá vendo, você não tá vendo aí pelo YouTube, mas tô voado de livro aqui. Mas no nosso próximo episódio, a gente vai inclusive deixar claro aqui, o próximo episódio vocês esperem, vai ter uma surpresinha, pra dizer assim, você que acredita, você que gosta, pelo menos, no mínimo, que gosta de escutar sobre o assunto da ufologia, você não está sozinho. Tem gente grande que curte essas ideias. Ó, o Dudu já tá dando spoiler aí, ó. Cuidado com os spoilers, É Dudu, verdade. cuidado. Você sabe que assim como nós temos vários parceiros e pessoas gente boa, existem pessoas não tão boas assim. Infelizmente. Então Estagiários complicado. humanos. Tem estagiários humanos também. Bom, então é isso aí. Dudu, vai dar um abração final aí, tranquilo? Não, só já dei abraço demais, já tá bom. Já abraçou, já tá parecendo candidato. Tá parecendo candidato. Agora que o Facebook agora tá aparecendo, o camarada só coloca lá, tipo, pré-candidato, a gente também. Ufologia de Quintal é pré-candidato ao seu podcast favorito. Isso aí. É nós na frita. Bom, então é isso aí, gente. Um abração pra geral aí, pra todo mundo, a galera do Telegram, a galera do Instagram, do Facebook, que tem uma galerinha chegando, né? Eu não falo muito do Facebook. O Facebook é o novo Orkut, né? Então tá meio ali que, né, caindo muito em desuso, assim, a galera usa menos. Mas nós estamos lá também. E vou reforçar aqui, dá uma olhada, segue a gente lá no Twitter, tá bom? Dá uma olhadinha lá, nós chegamos lá, o pessoal começou a pedir, por quê? Começaram a citar a gente no Twitter sem nós termos o Twitter. Aí o Rony, eu tô falando, esse cara é um parceirão do caramba, o Rony, do Relatos Flutuantes, foi lá e puxou minha orelha. Pô, Cleitão, faz um Twitter lá. E eu falei, velho, eu não sei mexer nem no Instagram direito, quanto mais no Twitter. E, pô, o Rony deu uma força, nós entramos lá e estamos lá. Gente, o negócio é esse aí, então. Um beijão no coração de vocês, tá? Que esse 2020 siga melhorando, né? Nós já estamos aí com a pandemia aí retrocedendo aí os números, então, né? Eis que tem uma luz no fim do túnel, né? Espero eu que essa luz não seja um trem, tá bom? Então o negócio é o seguinte, né? Que comece a melhorar daqui em diante, tá bom? Um beijão no coração de vocês e, como sempre, quem procura acha. Valeu, galera!